Bom dia a todos, irmãos. Pai seja convosco. Bom dia, Jesus. Bom dia, Pai. Bom dia, Espírito Santo. Seja bem-vindo. Fica à vontade, Senhor, para falar conosco no dia de hoje. Que seja a tua presença, que seja a tua palavra, o necessário, a porção necessária para hoje, para cada um de nós. Irmãos, hoje nossa leitura vem no livro de Lucas, capítulo 5, do versículo 1 ao 11 e do versículo 27 ao 32, com o tema O Lugar Importa. Mas eu também colocaria aqui, se fosse eu, Isa, o lugar importa, mas o Senhor falou no meu coração assim, o lugar importa, mas quem está com você é o que mais importa ainda. O lugar vai importar, mas quem está conosco é muito maior do que quem está no lugar. Então vamos à leitura. Versículo 1. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então, sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: Vá para onde as águas são mais fundas e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque tu és quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então, fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los, e eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram os barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Versículo 27. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria, e disse-lhe: Siga-me. Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Mas os fariseus e aqueles mestres da lei que eram da mesma facção queixaram-se aos discípulos de Jesus: Por que vocês comem e bebem com os publicanos e pecadores? E Jesus respondeu: Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas pecadores ao arrependimento. Eita, Jesus! Irmãos, algumas coisas bem pontuais aqui, né? Pedro com seus sócios e amigos pescando e já tinham trabalhado a noite toda, não tinham pego nada. Se foi por estar no lugar certo ou errado, não é o que Jesus questionou. Talvez eles até estivessem no lugar certo para pescar. Ou talvez não estivesse. Mas quando tem o próprio Jesus no barco, quando tem uma palavra, a provisão chega. O milagre chega. A mudança chega. Eu fico imaginando Jesus ali, talvez naquele momento as pessoas nem tinham multidão na praia, uma multidão querendo ouvir Jesus.
E aí Jesus pega um barco para se afastar, talvez para sua voz ecoar, né, ficar maior, porque o vento traria para as pessoas ali na praia a sua voz e alcançaria mais pessoas. E aí Jesus, que ele com certeza já sabia o porquê de fazer isso, ele já sabia que ia trazer os primeiros discípulos, os primeiros que iam andar com ele sabia quem era. E eram pecadores, como nós. Pedro, já conhecido pelo seu temperamento explosivo, estourado, cabeça quente, sem filtro, né? E provavelmente fazia suas coisas erradas, mas Jesus foi até ele e usou ainda com um milagre para que todos vissem, soubesse quem ele era e o seguisse. Jesus poderia ter ficado dentro de um templo, esperando quem quisesse conhecê-lo, quem quisesse receber um milagre, ir até ele? Poderia, ele pode qualquer coisa. Mas o que foi que Jesus fez? Ele foi até as pessoas, ele caminhava o dia todo, ele andava de canto a canto, falando, ensinando, pregando, curando, levando a palavra, levando o Senhor, levando Ele mesmo, levando Ele mesmo para as pessoas. O lugar importa. A gente não vai poder ficar a vida toda só esperando que as pessoas venham até nós para conhecer Jesus. Às vezes a gente vai ter que precisar ir em alguns lugares levando Jesus para essas pessoas. Eu fiquei pensando, sabe o quê? Que existem alguns relatos, né? Pessoas que dizem assim, vamos supor, tá? Uma mulher que conhece o Senhor, se converte, começa a mudar os seus caminhos, mas o marido ainda não. E aí o marido frequenta ainda lugares que talvez ela não se sinta bem, que talvez traga coisas na sua memória que não são agradáveis, né? E algumas mulheres, por, não vou dizer falta de sabedoria, mas pelo entendimento do tempo, diz, não, eu não vou, não quero ir, não é meu lugar. E tá, tudo bem, não é o seu lugar. Mas o teu marido tá indo. E a gente, como é que a gente diz assim, a gente ganha o marido, né? A gente ganha as pessoas, não é ferindo mais, não é cutucando mais, não é sendo ríspido, não é brigando, não é sendo contra, mas sim levando Jesus. Então sim, você pode ir, leve Jesus, não é você que vai fazer algo de errado. Você ali pode ser a luz que as trevas estejam precisando. Mas Isa, a tentação é muito grande. Você não vai só. Você não vai só. Para isso, nós precisamos andar perto. Para poder entrarmos em alguns lugares onde pecadores estejam, onde talvez te traga a memória, te traga lembranças de um tempo que você viveu, seja difícil, vamos supor, tá? Que uma pessoa que tenha trabalhado, tenha vivido uma vida de drogas, de prostituição, ou sei lá o quê, de vícios. Mas ele sabe que ali, o lugar que ele frequentava, tinha tantos amigos, tantas pessoas boas que precisavam conhecer a Jesus, precisavam ser resgatados. E essa pessoa sente o desejo no coração de ir até lá, levar Jesus. Mas para isso antes, essa pessoa, ela precisa andar com Jesus. Ela precisa estar perto. Ela precisa verdadeiramente estar forte no Senhor, para que quando chegar lá, ela não seja influenciada pelo mundo. Não pode ser influenciado pelo mundo. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo.
Nós somos do Senhor. Nós temos um caminho para voltar. Nós voltamos para a casa do Pai. Mas para isso, nós temos que andar revestidos sim com o Senhor. Coloca aí a armadura de Deus, chama o Espírito Santo e vá com a consciência do que você está fazendo ali. Você não vai, como para Pedro agora você se tornou um pescador de gente. Você não pode ir sem as ferramentas. Primeiro, sem Jesus, e segundo, sem conhecer a Ele, sem conhecer um pouco da palavra, sem pelo menos saber. Dizer às pessoas assim, ó, Jesus te ama. Ele veio para você. E eu fiquei pensando aqui, qual a pergunta que a gente poderia fazer para alguém, para apresentar Jesus? Por que não perguntar? Você sabe por que Jesus veio? Você sabe por que Jesus veio para o mundo? Porque ele estava lá no cantinho dele, sentadinho lá com o Pai, de boa, mas ele veio para o mundo. Para quê? Tudo errado, tudo torto, tudo troncho. Sabe por quê? Aí você pode dizer, ele veio para morrer na cruz, pagar pelos nossos pecados, nos salvar para a vida eterna. Mas a palavra diz aqui, Jesus diz com todas as letras, para que ele veio? Ele veio por causa dos doentes, por causa dos pecadores. Ele veio para resgatar cada um, para tirar do pecado. Para poder, sim, levar para o Pai de volta. Mas para tirar de onde está. Para que nós possamos fazer um pouco como Jesus. Às vezes a gente talvez vai precisar de ir para alguns lugares. Que talvez você diga, eu não vou para esse lugar não, ali só tem pecador. A gente é o quê? Mas a gente tem um Jesus. A gente tem Jesus com a gente, que é Ele que vai trabalhar, Ele que vai fazer. Se junta com mais alguém. Se fortalece com algum irmão. Chama Jesus para ir junto. E sabe, irmão, quem tem o espírito aí de missionário, de pescador de gente, de evangelista, quem tem o dom de evangelismo, sente o desejo, a necessidade de estar no meio das pessoas, na rua, onde quer que esteja falando de Jesus. Se você sente esse desejo no coração, de ir salvar a gente, de sede por vidas, por almas, por multidões sendo salvas, pescar gente, você é um evangelista. Se blinde, busque Jesus, busque Ele. Veste a armadura de Deus, se protege e vai para onde tem pessoas necessitadas. Não fique esperando só vir até você. Não fique esperando bater na tua porta. Ei, me fala de Jesus. Não. E sabe o que é interessante aqui? Esse Levi, o cobrador de imposto aqui, é o Mateus. Mateus, o que escreveu o livro de Mateus. Discípulo de Jesus, que se tornou apóstolo. Ele era um cobrador de impostos. Ele era um pecador. E Jesus foi para a casa de quem? Para comer, sentar e pescar gente. E trazer gente. Gente que estava no pecado, gente que estava perdido. E vamos e convenhamos, meus irmãos. E nós? De onde foi que Jesus nos tirou? De onde Ele tirou cada um? Onde você estaria hoje se não estivesse com Jesus? Eu não quero nem pensar. Então, sim, Ele veio para todos nós. Agora, a gente precisa levar Ele para os lugares certos. E que lugares certos são esses? Todo lugar onde tiver pessoas que precisam dele. E aí sim, nós seremos a luz nas trevas, o sal da terra, o sal para temperar, fazer o que Jesus faria e não rejeitar, não negar, não discriminar.
E eu fiquei pensando aqui, irmãos, quando a gente pensa assim, tá tudo confortável, tá tudo bem. Aí Jesus vem para chacoalhar e dizer, não, tem mais coisa. Ainda tem mais coisa para fazer. Porque a quantidade de pessoas que às vezes você tem até dentro da sua própria família, da sua própria casa, que até conhece Jesus de ouvir falar, mas que através de você, através das suas atitudes, do seu coração, você pode fazer essa pessoa, conduzir essa pessoa a dizer assim, eu vou para esse Jesus do jeito que eu tiver. Algumas pessoas ficam esperando melhorar para poder ir com Jesus, né? Não, deixa eu largar esse vício aqui, deixa eu mudar, deixa eu melhorar para poder seguir a Jesus. E Jesus quer que você venha do jeito que tiver, porque é assim que Ele quer. Ele veio para você que está todo torto mesmo, tudo troncho, cheio de dor, cheio de enfermidade, cheio de problema, todo atribulado. Foi para você, foi para mim, foi para cada um que necessita dele, que Ele veio. Agora a gente tem que ir do jeito que tiver, porque quem cura é Ele, quem muda é Ele, quem liberta é Ele, quem limpa é Ele. É o Evangelho através de Jesus hoje, que vai cuidando, limpando, tirando os carrapichos de cada um que andar com Jesus. Mas para nós, nosso papel é só levar, é só ir e ser instrumento para que o Senhor entre na vida de cada um. Eita, meus irmãos, deixa Deus falar com você mais. Eu sei que tem muita coisa ainda para o Senhor tratar conosco. Tirar toda discriminação, todo preconceito, todos os olhos do mundo direcionarmos a Ele, porque às vezes a gente vai falhar em olhar para o pecador, olhar para o ser humano e ver mais o pecado do que o pecador. A gente vai ver o pecado enorme cobrindo a pessoa, o ser humano que precisa de Jesus. Os nossos olhos nos enganam, a nossa humanidade nos engana, mas que o Senhor tire todas as escamas dos nossos olhos, para que vejamos ali o necessitado, o que precisa do Senhor, e não o pecado dele. Porque esse pecado é pouquinho demais para o que Jesus tem. E Jesus pode não, ele sempre faz, ele mexe nisso, né? Confundir os entendedores, os sabichões, os sabe-tudo, como aqui os fariseus, os mestres da lei. Confundir para que desses pecadores saiam homens e mulheres de Deus, transformados, que sim vai levar Jesus para uma geração que talvez eu e você não alcance. E eles serão sim instrumentos do Senhor. Para nós, só levar Jesus. Então vamos orar, irmãos. Eita, Deus maravilhoso, Pai querido, soberano Senhor, obrigada pela Tua palavra, obrigada pelo Teu momento dedicado a cada um de nós. Eu sei que o Senhor tem tanta coisa para fazer, é tão ocupado, mas o Senhor se dispõe a estar com cada um de nós, todo o tempo, nos momentos mais difíceis, aos mais simples. O Senhor se dispõe a estar conosco, Pai. E eu só te agradeço, Senhor. Eu te agradeço e cada vez mais te peço para sentir essa Tua presença em todo o tempo. Pai, perdoa-nos. Perdoa-nos pela nossa humanidade ainda, pela carne, pelos nossos olhos no mundo e muitas vezes não enxergar o que o Senhor enxerga, o que o Senhor vê. Consequentemente, a gente deixa de fazer tanta coisa, Pai, para o Senhor.
Perdoa-nos, Pai, quando nós julgamos, criticamos, nos achamos soberbos, melhores do que outras e muitas vezes desdenhamos aquele que precisa do Senhor. Pai, nos conduz em todo o tempo. Nos conduz a ver com os teus olhos. Nos conduz a sentir o desejo, a necessidade de ir buscar pessoas para o Senhor, de tirar pessoas desse mar de lama, de tirar do pecado, do mesmo jeito que ardia em teu coração, Jesus. Coloca em nosso coração. Nos blinda também, Pai. Nos blinda com teu Espírito Santo, para que nós não venhamos a nos corromper enquanto estivermos em busca, levando o Senhor, pescando gente, levando tua palavra, ou onde quer que estejamos. Nos ajuda a permanecermos firmes e fortes, limpos no Senhor. Que não precisamos fazer parte desse mundo, porque nós não fazemos. Mas já que viemos, já que estamos aqui neste mundo, Pai, nós seremos o diferencial, porque o Senhor está conosco. Nos conduz, Pai, do teu jeito, que não seja do nosso jeito, não seja da forma como nós queremos, que seja da forma como o Senhor quer, mas sim, nos conduz a sermos teus instrumentos para trazer gente, trazer pessoas enfermas, sujas, cheias de pecado, para ser lavado e remido no teu sangue. Que assim seja todos os nossos dias, Pai. Seja no trabalho, seja na rua, seja no restaurante, seja num bar, seja numa praça, seja no colégio, na faculdade. Onde quer que estejamos dispostos a apresentar o Senhor a toda e qualquer criatura que passar por nossas vidas. E que assim seja todos os nossos dias, nos meus dias, Pai. Que reflita da minha vida, de cada irmão, o Senhor. Que saia da nossa boca palavras tuas, para que vidas sejam alcançadas. Eu só posso te agradecer, Pai, porque eu creio que uma geração estará sendo levantada para pescar uma multidão de gente que vai deixar quase o barco afundando, mas que vai ser para a tua glória, para o teu reino, para perto do Senhor. Eu creio, Senhor, e eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém, amém, amém.